Olá, caros alunos de Engenharia Mecatrônica, espero que você tenha assistido a primeira parte dessa gravação, onde eu estava falando do sistema acadêmico, onde eu estava falando do teu histórico escolar e quais são as informações apresentadas lá no teu histórico escolar. Veja, você pode me enviar questionamentos, tá? Manda e-mail. Até nessa altura do campeonato, melhor mandar e-mail, porque todo mundo tem o meu WhatsApp, e meu WhatsApp está uma loucura aqui, tá? Se vocês olharem aqui, vai ter um zilhão aqui, até eu andei tirando, mas, ó, tem tudo isso aqui de olha lá, ó, bom dia, professor, é porque eu não respondi ainda. É muita gente me procurando, inclusive o Gabriel me procurou, e aí, e além disso, por exemplo, ó, Adriano Verdério é o chefe de departamento lá da matemática. Eu justamente estava resolvendo algumas dúvidas pendentes em relação às disciplinas de matemática. Bom, opa, eu até fiz uma bobagem aqui. Bom, vou comentar aqui. O Gabriel, que está me ajudando, e eu agradeço muito, ele me fez o seguinte questionamento. Até vamos abrir aqui, tá? Não custa nada. Não vou ser preguiçoso nessa aula. Vamos pegar o exemplo. Foi uma pergunta muito boa aí do Gabriel. E aí, se você tiver perguntas, me envie essas perguntas, tá? E, inclusive, é muito comum quando algum aluno me manda alguma pergunta que eu acho assim muito boa, aí eu acabo gravando ou mandando um e-mail para responder a todos os alunos, tá? Então, isso acontece bastante. Eu estou até entrando aqui num outro link, porque na gravação anterior eu não tinha comentado sobre a questão da qual o local onde a disciplina está sendo ou será ofertada. Curiosamente, perdão, ó, aqui está sendo indicado onde, inclusive, qual é o local em que a sala, né, em que vai acontecer as aulas, né? E aí, vejam, eu comentei que essa turma aqui da quinta-feira, eu achava que era no centro. Veja que esse código CE, ele sempre que tiver a primeira letra aqui para a sala for C, é porque o local é o centro. Sempre que a primeira letra aqui for E, é porque a sala vai ser no Ecoville. Então, aqui, CE quer dizer centro, bloco E, sala 204. Tá? Nesse caso aqui, ó, EL, então é Ecoville, bloco L é aquele bloco azul, na sala 103. E aí, se você for pegar aqui, ó, é o centro, bloco E, na sala 104. Bom, qual foi a pergunta que que o Gabriel me fez? E se você se matricular numa disciplina, até aqui não está mostrando tudo. E se você tivesse se matriculado, até estou achando curioso,
aqui ele não está mostrando aquelas disciplinas que seriam consideradas optativas. Aqui só tem as disciplinas obrigatórias. É porque aqui ele só está mostrando a matriz nova. Tá. Mas, e se você tivesse matriculado naquela disciplina Fundamentos da Ética, mas cujo código era ES, né, 70 qualquer coisa? Veja, se a disciplina é equivalente, mesmo que no teu histórico apareça este código aqui, FCH, se a disciplina é equivalente, no caso ali, aquele Fundamentos da Ética, ela também tem ofertada para outros cursos como optativa, inclusive para a matriz antiga da engenharia mecatrônica. Então, se você se matricular, né, numa disciplina de código ES, você vai conseguir a convalidação dessa disciplina Fundamentos da Ética, tá bom? Até isso é uma questão que está sendo ajustada, mas quando você verifica qualquer disciplina, ela indica as equivalências. Aliás, é justamente sobre isso que eu vou falar agora, quando eu for falar sobre a disciplina de cálculo. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar o exemplo, né? Obrigado, Gabriel, pela tua ajuda. No semestre passado, o Gabriel e todos vocês foram inicialmente matriculados na turma S15 de cálculo 1. Então, era o código MA71A, turma S15. Bom, aqui é uma informação importante. Mesmo que você já tenha passado por cálculo 1, essa informação é relevante para quando você for verificar aí matrículas para outras disciplinas, tá? Então, aqui eu estou usando o exemplo do cálculo 1, mas isso vale para todo mundo. Por exemplo, tem vários alunos aí que foram aprovados, digamos, quem foi aprovado em tudo, você vai ter, bom, o pré-cálculo não tem mais que cursar, essa cálculo 1 também não tem mais que cursar, então vai ter alguns de vocês que vai aparecer aqui, inclusive, uma carga horária faltante. Você está no segundo período, mas vai ter 18 horas só faltantes. Bom, você vai querer completar isso aí com alguma outra coisa. Então, justamente esse comentário que eu estou fazendo vai valer para você também, porque você, além das disciplinas que estão indicadas aqui, e veja, eu sempre sugiro que você olhe essa parte da disciplina faltante e dê prioridade para se matricular nessas disciplinas. Às vezes, e pode ser que alguns de vocês tenham a situação, você tente se matricular numa disciplina, mas há uma sobreposição de horários e por isso você não se matricula nessa. Paciência, tá? Isso acontece, mas você paciência, tá? Mas você quer, desculpa, é que eu estava me atrapalhando aqui, veio um outro pensamento. Então, ó, você está enxergando aqui, você está enxergando, inclusive, né, Gabriel? Então, vocês todos estão enxergando as várias turmas de cálculo 1. Bom, como mostrado no histórico do Gabriel, no caso, ele reprovou em cálculo 1,
Então, em princípio, teria a sugestão de ele se matricular em pré-cálculo. Bom, quem quiser se matricular em pré-cálculo, reprovou em cálculo 1 e teve muita dificuldade em cálculo 1, realmente eu sugiro que você se matricule em pré-cálculo primeiro, tá? Porque a intenção do pré-cálculo é justamente fazer um nivelamento dos teus conhecimentos ali do segundo grau, mas vocês viram vários colegas, eles conseguiram passar em cálculo 1, e, olha, cálculo 1 é uma disciplina, cálculo 1, geometria analítica, álgebra linear, e mesmo quem fez química viu que são disciplinas difíceis. Então, se eventualmente você teve alguma dificuldade, pessoal, bola para frente. Eu aqui sou coordenador do curso, eu tive 2 reprovações no meu primeiro semestre do curso, e eu nunca tinha ficado sequer de exame. Mas acontece que, às vezes, a mudança, né, para a universidade, ela acaba resultando aí numa uma sobrecarga, né, e a gente não está acostumado com aquele ritmo, acontece, tá? Então, existe uma etapa de adaptação. O Gabriel aqui, por exemplo, obrigado de novo. Então, estou usando aqui o histórico dele. Ele teve essa dificuldade com o cálculo 1. Merece alguma crítica? Nenhuma. Acontece. Ao longo do curso, pode ser vários de vocês, por motivos pessoais, até uma questão aí de saber como administrar o seu tempo, você acaba tendo reprovação. Um alerta muito importante: não se sobrecarregue, tá? Vocês viram lá no primeiro semestre, ou no semestre que vocês já cursaram, que o curso é puxado, ele é puxado mesmo. Então, não se sobrecarregue. A sugestão aí de você se matricular, vamos supor que o Gabriel quisesse se matricular nessas 28 horas aqui de aula. Olha, 28 já é puxado, tá bom? Aí, se eu fizer umas 21 horas, um pouquinho mais, esse aí eu diria que é razoável, tá? Aliás, o melhor é você ir administrando as suas matrículas pelo teu ritmo de trabalho, tá? Pela tua capacidade de trabalho. Pessoas diferentes têm ritmos diferentes. Tem gente que consegue fazer um monte de disciplinas, mas eu não recomendo, tá? Tem alguns poucos que vão super bem, apesar de se matricular lá em 10 disciplinas. Agora, a chance de você reprovar se matriculando em 10 disciplinas é alta. E mesmo baixar o teu coeficiente lá, total. Então, pense na matrícula não como uma competição sua contra o teu colega. Na verdade, isso não é uma competição, tá? É um investimento, você está fazendo uma formação e você está preocupado com você. Não é uma competição, tá bom? É você apenas, tá? Porque às vezes o aluno acha que é uma competição e que ele tem que terminar antes do colega. Sim, de fato, vão ter alunos que têm um coeficiente muito alto e eles conseguem se matricular em mais disciplinas, tal. Estão pensando, por exemplo, na mobilidade internacional, e para isso vão ter que completar uma certa carga horária. Então, esses até é recomendável que façam mais disciplinas, mas sem se esquecer do seu coeficiente. Bom, voltando de novo para a questão da matrícula. Neste exemplo, eu estou pegando o cálculo 1. Se vocês foram matriculados no semestre passado, me referindo aqui, exemplificando
os alunos que agora estão no segundo semestre, né, e que ingressaram em 2023. Bom, repara que aquela turma S15, de cálculo 1, daquela turma MA 71A, ela não existe mais. Por quê? Porque aquele primeiro semestre, ele deixou de existir na matriz antiga. Então, o que existe é aquela oferta naqueles códigos da matriz nova. Então, quem for calouro vai ser matriculado em pré-cálculo e não em cálculo 1. Agora, já que você já fez um semestre, caso você queira, você pode tentar se matricular numa turma de cálculo 1. A primeira coisa que você tem que perceber, no primeiro, até você pode pedir a matrícula aqui, vamos pegar o exemplo do Gabriel, ele pede, vamos lá, ele olhou aqui essa turma S71, ele achou que o horário tá bom, tal, e aí ele quer se matricular, ou vamos pegar um outro exemplo, essa turma S21. Essa turma S21, ela é uma turma que acontece de noite. Opa, legal, quero ter aula de noite, assim eu consigo me matricular em mais coisas, né? Veja que, bom, neste período aqui, até nesta planilha que não está apresentando, deixa eu até abrir a outra para eu mostrar mais informações. Eu tenho várias planilhas aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Um momentinho aí. Ele não. É que ele tá. Ele tá pegando pelo nome, não tá pegando o código. Bom, então vamos pegar o. Eita. Deixei lá no. Perdão aí pela falha técnica. Bom, eu não sei explicar o que aconteceu, mas ele não deixou eu identificar. Tá. Vejam que, ó, achei aqui e não me deixou fazer pela busca. Vejam que todas essas turmas de cálculo 1, MA71A, elas têm uma prioridade. E aí, então, neste primeiro, no requerimento de matrícula, vamos pegar o exemplo do Gabriel, se ele pedir matrícula em alguma dessas turmas, a chance dele da matrícula ser recusada vai ser muito alta. Mas tem algumas turmas que
elas têm mais vagas. E aí, se sobrar vaga, aí pode ser que você consiga. Tá bom? Então, nesse caso aqui, como essa turma S11, por exemplo, é uma turma que não é para calouros, há uma chance maior de vocês conseguirem vagas. Mesmo assim, vou comentar aqui e alertar. Bom, essas cálculo 1 é um problema, tá? Eventualmente, então, vamos pegar o exemplo do Gabriel, ele pode tentar, ou na fase de requerimento ou do ajuste, entrar numa turma dessas aqui que tenha vaga, né? Caso tenha vaga, né? Bom, e se para o cálculo 1 tem outras alternativas? Repare que, curiosamente, deixa eu vir aqui, espera um pouquinho. Ó, essas turmas aqui vocês não vão conseguir se matricular, porque ela vai ter o pré-requisito do pré-cálculo. E se você, no caso, pegando o exemplo do Gabriel, se você reprovou no pré-cálculo, ele vai exigir que você até vejo que não tem uma turma S15. Por que não tem uma turma S15? Porque, em princípio, seria para os alunos do segundo período da engenharia mecatrônica, só que ou você passou no cálculo 1 aquela turma MA71A, ou você vai ter que fazer de novo a disciplina. Ou você vai fazer o pré-cálculo. Então, você tem várias alternativas. Pegando o caso do Gabriel, ele pode, aqui, ele não pode pedir, nenhum de vocês que reprovou pode pedir vaga nessa turma. Agora, eita, mas que coisa mais séria. Aqui não está aparecendo, mas aqui vai aparecer. É que eu queria mostrar uma coisa. Bom, aqui então vocês viram que tem as prioridades. Eu queria mostrar lá a questão de outras turmas. Curiosamente, aqui nesse outro relatório, ele vai aparecer. Então, você tem várias turmas MA71A que vão ter vaga. Aqui é para quem teve problema ali de geometria analítica e álgebra linear, você até pode tentar a matrícula em uma dessas turmas, caso tenha vaga. Pode tentar, tá? Para quem eventualmente reprovou. E para quem aprovou no cálculo 1, você pode pedir matrícula, só que aí eu vou sugerir que você não peça nessa. Para quem, por exemplo, já foi aprovado em cálculo 1, a minha sugestão é que você não se matricule nessa disciplina. Por quê? Porque no código novo, essa turma MA72A, ela é só metade do conteúdo da disciplina da matriz nova, tá? Que é aquele MAT 77 C2, tá? Que é o código do cálculo 2 da matriz nova. Então, não se matricule nessa turma. Por quê? Porque para convalidar MAT 7 C2, que é o cálculo 2 da matriz nova, você teria que ter cursado o cálculo 2 e cálculo 3.
E aí isso não vai ser aceito, tá bom? Então, por exemplo, essa turma S15 é para quem está na matriz antiga e já foi aprovado em cálculo 2. Só vai, vamos pegar o exemplo, algum aluno que migre da matriz antiga para nova e que já tenha feito cálculo 2 e cálculo 3, ou seja, MA72A e MA73A, e tenha aprovado nessas duas, aí vai conseguir a convalidação em MAT7C2, que é o cálculo 2 da matriz nova. Pessoalmente, inclusive quem é da matriz antiga, o melhor seria tentar se matricular na matriz, numa disciplina da matriz nova, o código novo de cálculo 2, que aí conseguiria a validação do cálculo 2 e do cálculo 3. Tá? Agora, vocês todos também têm que fazer equações diferenciais ordinárias. Aqui a história muda. Uma alternativa, por exemplo, quem aprovou ali em cálculo 1, aí vai ter várias alternativas que podem ser interessantes. Aí você vê qual que é mais interessante para você em função aí dos teus horários, carga horária, etc. Mas se você eventualmente quiser cursar equações diferenciais ordinárias, esse código MA70G, você pode fazer e você vai conseguir equivalência com equações diferenciais o código da matriz nova, tá? Inclusive aqui reforçando, essa é uma questão que o Gabriel tinha feito em relação lá àquela disciplina de ética, mas que vale para qualquer disciplina. Existem disciplinas que são equivalentes. Então, apesar do nosso curso ter um determinado código, como as disciplinas são equivalentes, basta você fazer qualquer uma delas e você vai conseguir a convalidação no teu histórico. E aí, inclusive, vamos pegar o exemplo. Algum de vocês que faça essa disciplina MA70G vai aparecer. Como que vai aparecer no teu histórico? Vai aparecer exatamente o que já está aparecendo, vai ser escrito crédito consignado, tá? Porque no fim, o Gabriel, pegando o exemplo do Gabriel, até ele nem cursou essa disciplina Princípios de Mecatrônica. O que ele fez foi a introdução à engenharia mecatrônica, aquele código antigo, e aí recebeu a equivalência dessas duas disciplinas, tá? Uma curiosidade, para quem olhou o histórico, logo no fim do semestre, que houve a migração, e aí um monte de gente reclamou, puxa vida, eu não recebi a equivalência lá não está aparecendo no meu histórico essa disciplina. É porque, na verdade, eu tive que entrar no histórico de cada um de vocês e ir convalidando manualmente as equivalências aí. Vocês me deram bastante trabalho nesses últimos dias. Aliás, até ontem, oficialmente, eu estava de férias. Hoje é meu primeiro dia de trabalho. Ontem eu trabalhei até as 4 da manhã. Por isso que se alguém me mandou mensagens hoje de manhã ou mesmo agora de tarde, eu acabei nem respondendo. Bom, vamos voltar então para a questão ali. Então, se você quiser
Quer se matricular nesse código, equações foi aprovado em cálculo 1 e quer se matricular em MA70G, você pode se matricular, tá bom? A única coisa, eventualmente, o sistema acadêmico ele até pode gerar uma barreira, porque eu não sei se o código novo está cadastrado a equivalência com essa disciplina. Eu até vou verificar isso aí depois. Bom, o que eu queria mostrar para vocês? Vai estar aqui embaixo, espera aí. Ó, reparem nisto aqui. E aí, de novo, vamos pegar o caso do Gabriel. Essas turmas aqui, MA71H, no caso aqui, são duas turmas da engenharia mecânica, tá? Pode ser que tenha vaga aqui. Então, eventualmente, inclusive, né, se você não conseguiu vaga numa disciplina, na disciplina MA71A, o código é MA71A, e aí, viu, Gabriel? Anota aí. Essa disciplina MA71H, ela equivale àquela disciplina MA71A. Então, se você fizer essa disciplina, você vai receber os créditos de pré-cálculo e do cálculo 1 também. Alerta, né? Spoiler. Pessoal, por que essas disciplinas seguem sendo ofertadas? Essas MA71A e MA71H, entre outras. É que o PPC da engenharia mecatrônica foi aprovado. Vários cursos, inclusive engenharia mecânica, o PPC ainda não foi aprovado, o PPC novo. Agora, uma vez que esse PPC seja aprovado, o PPC da engenharia mecânica, eletrônica e de outras, essas disciplinas aqui, MA71, elas vão deixar de ser ofertadas. Talvez até haja, tá? Vejam que talvez, ainda no ano que vem, haja alguma oferta dessas turmas. Mas a tendência é que isso aqui não seja mais ofertado, e aí você, para quem reprovou em cálculo 1, MA71A, aí vai ser obrigado a se matricular em pré-cálculo mesmo. Bom, claro que o Gabriel e qualquer aluno, aliás, se você teve muita dificuldade com cálculo 1, pode ser interessante você se matricular em pré-cálculo. E, nesse caso, repare que, inclusive, tem a turma, aquela turma de pré-cálculo, ela provavelmente vai encher, né? Não vai ter vaga. Mas, existem outras ofertas, né? Por exemplo, essa turma MA70K. Você até pode pedir, né? Ou, para quem reprovou em geometria analítica e álgebra linear e foi muito mal, eventualmente, se a disciplina foi muito pesada, né? Geometria analítica e álgebra linear, essa aqui é uma dica. Você pode se matricular apenas em geometria analítica, e aí no semestre seguinte faz a álgebra linear. Isso para quem reprovou, não fez ainda, tá bom? Porque é uma forma de fazer a geometria analítica e a álgebra linear de uma forma menos sobrecarregada, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria dizer é mais ou menos isso.
tá? Ou seja, você, pegando o exemplo do Gabriel, ele reprovou lá em cálculo 1, vejam que ele vai ter várias alternativas para cursar o cálculo 1, ou aquela turma MA71A, ou essa turma MA71H. Não se assustem se a solicitação de matrícula for recusada, porque, de fato, tem bastante gente querendo cursar e tem a questão do pré-requisito. Desculpa, não é pré-requisito. A reserva de matrícula. Ou seja, para os alunos da engenharia mecatrônica, no requerimento, por exemplo, se o Gabriel pedir vaga nessa turma, ele não vai conseguir, mas há uma boa chance de ter vaga nessa turma. Numa dessas turmas, lá no ajuste, ou mesmo na inclusão, tá bom? Gabriel, a partir do que eu falei, ficou alguma dúvida? Você quer fazer um comentário até válido aqui para os teus colegas? Não, é só isso mesmo que eu precisava saber. Então, isso aí esclareceu aquela questão do você pode, tem várias alternativas, né? E, pessoal, não fiquem frustrados se eventualmente você queria fazer matrícula numa determinada turma e a turma encheu. Olha, sendo bem sincero, até eu vou encerrar a nossa apresentação aqui por essa informação. Eu vou pegar aqui o sistema acadêmico e eu vou apresentar os chamados relatórios. E aí existe um relatório analítico de gestão. Vamos pegar aqui o curso. Bom, até uma curiosidade. Quantos alunos tem na UTF em Curitiba? É esse número aqui, ó. Em alunos de graduação, neste momento, só graduação 8.300. Mas o que a gente tem que lembrar? Que teve bastante gente que se formou. E os calouros ainda não entraram. Vai passar, esse número aqui vai passar de 9 mil fácil. E esse número vai chegar a mais ou menos 11 mil. 11 mil e algum quebrado. Bom, olhando o nosso... Isso por quê? É que tem 25 cursos de graduação. Tá? Então, é muito curso de graduação aqui em Curitiba. Vamos pegar agora a engenharia mecatrônica. Isso para vocês terem uma ideia, eu acho que uma informação pode ser bacana. Vejam que já tem aluno se formando, né? E esse número aqui, no fundo, é um percentual, ou seja, o percentual dos alunos matriculados que se formaram neste semestre, né? Primeiro semestre de 2023. Opa! Vou mostrar aqui bem rapidinho, que a minha bateria está acabando. A última coisa que eu quero mostrar para vocês, antes que a minha bateria acabe, deixa eu aumentar essa informação. Repara o seguinte, olha, não fica nervoso, mas o número de alunos matriculados no primeiro, segundo, terceiro semestres é muito alto. Aqui até tem uma informação incorreta. Vejam que o segundo semestre, o segundo período não está aparecendo. Agora já está aparecendo, é que essa informação é de alguns dias atrás. Então, na verdade, mal tem aluno no primeiro período, mas
tem uns 90 alunos no terceiro período e mais uns 90 lá no segundo e no terceiro. Repara o seguinte, os 4 primeiros períodos, eles são gargalo do curso, são gargalo na UTF-PR. Então, se você pegar, vamos pegar de novo o caso do Gabriel, olha, é um problema quando você fica pedindo matrícula, tá? Isso aqui é gargalo. Então, às vezes, pode acontecer de você não conseguir vaga numa determinada turma, tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, até porque está acabando a minha bateria. Gabriel, se você quiser conversar, a gente continua, tá? Até mais, pessoal.